Amém, a paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos que Elias, nós sabemos que ele era um profeta do Senhor, e aqui a palavra nos conta, primeiramente, que Elias foi sustentado pelos corvos. O corvo é uma ave, um animal, e interessante que o Senhor, para sustentar um profeta, para suprir a necessidade de um profeta, principalmente daquele que obedece, que faz a vontade de Deus, sem olhar para trás, sem olhar as circunstâncias, sem olhar os problemas, as dificuldades, o Senhor, ele usa até as coisas improváveis para abençoar, para suprir as necessidades. Porque aquele que faz a vontade do Senhor, ele não perece, ele não passa fome. O Senhor, ele usa até aquilo que a gente não imagina para suprir as nossas necessidades. Então, a primeira palavra que eu quero falar para você é que se você tem feito a vontade do Senhor, se você tem sido um profeta do Senhor, um ministro do Senhor, se você tem vivido a obra do Senhor, ainda que você pense que você não tem nada, que você não tem condições, mas saiba que se você vive da obra, se você faz a obra, você já tem tudo. Porque esse é um privilégio. E o Senhor, ele certamente, ele supre e ele vai suprir as suas necessidades. Porque eu sempre aprendi, desde o início da minha conversão, que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, ele cuida das nossas coisas. É por isso que a Bíblia fala
que nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Então, se você tem sido como Elias, um profeta que vive da obra, que vive fazendo a vontade do Senhor, muitas das vezes você pode olhar para o lado e achar que não tem nada, olhar para o outro e achar que está passando necessidade e olhar para o outro lado e achar que está te faltando algo, mas saiba que se o Senhor tiver que usar até o corvo para suprir a tua necessidade, Ele usa. Como ali o Senhor, Ele usou o corvo para levar alimento, para levar suprimento para Elias. Porque Elias estava, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Então o Senhor ali, Ele fala, eu vou enviar os corvos para que te sustentem. E realmente Ele fez isso. Quando eu estudei essa palavra, eu fiquei assim, impactada. Eu falei, Senhor, como o Senhor supre a necessidade do teu povo. O Senhor usa até aquilo que a gente nem imagina para suprir a nossa necessidade. Nos mínimos detalhes e nas coisas também maiores. E depois o Senhor usou uma viúva. Uma viúva naquela época, né, era uma pessoa, uma mulher que muitas das vezes passava necessidade, porque o marido naquela época era o supridor da casa e como não tinha o marido, porque ele havia morrido, só ficou a mulher e o filho, então ela passou a ficar no lugar do marido, ela que tinha que suprir, porque o filho era mais novo, né? E nós sabemos que quem supre a necessidade da casa são os pais, ou a figura masculina ou a figura feminina, ou os dois. E ali aquela mulher, ela passou a ser responsável do seu lar, porque não tinha mais o seu marido, era ela e o seu filho. E aquela mulher, ela passava necessidade porque ela diz para Elias que o que ela tinha só dava para ela e para o filho dela. Ou seja, ela tinha a conta, ela não tinha sobrando, ela não tinha nada para esbanjar, ela tinha somente para ela e o filho dela comer. Eu entendo aqui que ela passava até mesmo um certo tipo de necessidade. E Elias diz para ela, porque o Senhor mandou ele ir até ali a Sarepta, até aquela viúva, e Elias diz para ela, para que ela desse de comer a ele. E ela fala, eu só tenho para mim e para o meu filho, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, o que eu tenho só dá para fazer para nós dois. A gente vai comer e a gente vai morrer. Ela estava querendo dizer para Elias, eu só tenho isso aqui, e depois disso aqui eu não tenho mais nada. Então, se eu der para você, eu e meu filho vamos ficar sem. Mas Elias foi ali com o propósito de abençoar e também de ser abençoado. E Elias fala para ela, pega o que você tem e faz primeiro para mim. Você não vai me dar o que sobrar, você não vai comer e dá para o teu filho e depois o que sobrar você vai me dar. Não, faz primeiro para mim. Depois faz para você e para o teu filho. Porque ele era um profeta. E Elias diz para ela, o azeite da tua botija não vai acabar, a farinha da tua panela também não vai acabar. E realmente ali foi multiplicado. E a Bíblia fala que o azeite e a farinha que aquela mulher tinha, que ela achou que só iria dar para ela e para o filho dela e depois eles não iam ter mais nada, foi multiplicado, de maneira que todos eles comeram e ainda teve para os outros dias, para eles comerem de novo. Aqui eu entendo e aprendo a necessidade da gente entender que muitas das vezes nós precisamos atender o profeta, abençoar o profeta. Muitas das vezes, deixar de fazer para nós primeiro, para fazer para o profeta. Porque é muito abençoado aquele que abençoa o profeta, aquele que recebe o profeta de maneira digna, porque o profeta é aquele que é enviado por Deus.
Então, se você recebe o profeta de maneira digna, se você honra o profeta, você não está honrando só o profeta, você está honrando ao Senhor que enviou o profeta. Porque quem enviou Elias ali na casa daquela viúva foi o Senhor. Não foi Elias que falou assim, eu quero ir lá. Não, o Senhor falou, você vai até Sarepta, você vai até a casa daquela mulher, você vai de encontro a ela e eu vou mandar que ela te sustente. Eu vou usar ela para te sustentar. Olha como Deus faz. Uma mulher que era viúva, que passava necessidade, que não tinha, muitas das vezes, nem para ela e para o teu filho, mas o Senhor usa ela para poder mais uma vez sustentar Elias. O Senhor usa algo que aos olhos humanos é improvável para poder sustentar um profeta. E Elias foi abençoado por aquela mulher e aquela mulher foi muito mais abençoada por Elias, porque aonde um profeta pisa, o ambiente também não permanece do mesmo jeito. Aonde um profeta vai, as coisas que estavam de um jeito passam a ficar de outro, porque o ambiente é mudado por causa da presença do Senhor que está ali na vida do profeta. Profeta faz diferença. Profeta chega, muda ambiente. Profeta chega, muda cenário. Profeta chega, muda a história de vida. Não por causa dele, mas por causa do Senhor que foi com ele. Porque o Senhor não nos manda a nenhum lugar em vão. Quando ele manda a gente a algum lugar, é porque ele quer fazer alguma coisa na história daquele lugar através da nossa vida. E muitas das vezes também fazer a nossa vida por causa daquele lugar. Porque do mesmo jeito que a gente dá, a gente recebe. Do mesmo jeito que a gente ensina, a gente aprende. Como Elias, ele foi ali para dar, mas ele também recebeu. Aleluia. E ali, aquela mulher, mesmo ela tendo pouco, mesmo ela não tendo condições aos olhos dela de dar coisa para Elias comer, ela pegou o que ela tinha, que era para ela e o seu filho, e deu para Elias. E fez para ele. E ali Elias falou que o azeite não ia se acabar, a farinha não ia se acabar, ia ser multiplicado. E realmente isso aconteceu. Que nós possamos aprender a obedecer à voz do Senhor e a ouvir também o profeta, dar crédito ao profeta. Porque profeta que vem em nome do Senhor fala aquilo que o Senhor mandou. Profeta que vem em nome do Senhor faz aquilo que o Senhor mandou. E profeta que vem em nome do Senhor, ele vem, sabe, para mudar a história, para mudar o ambiente. Às vezes, no início, a gente não entende, como aquela mulher. Aquela mulher, no início, ela não entendeu. Ela deve ter pensado assim, meu Deus, como que esse homem tá me pedindo coisa para comer? Tá pedindo para eu fazer um bolo para ele? Se o que eu tenho dá para mim e para o meu filho muito mal. Como que eu vou alimentar mais um? Se eu não tô tendo condições direito de alimentar eu e meu filho, como que eu vou alimentar mais uma pessoa? Talvez no início ali ela não entendeu, mas eu creio que depois dela ter obedecido aquilo que Elias falou com ela e ter dado para ele primeiro de comer, mesmo ela não tendo, e quando houve ali a multiplicação, que o azeite não se acabou, a farinha não se acabou e estava pouco antes, né? Eu creio que teve ali uma multiplicação e eu creio que a partir dali daquele momento foi onde ela começou a entender o que Elias estava querendo dizer com ela. E logo depois, né, o filho daquela mulher, ele adoece. E aquela mulher, ela fala para Elias, você veio na minha casa para trazer derrota, para trazer doença, porque o meu filho adoeceu, o meu filho morreu. E Elias ali, ele pega aquele menino das mãos dela, leva ele para o seu quarto, coloca ele na cama e começa a orar em cima daquele menino, pedindo ao Senhor que o ressuscitasse, que trouxesse a ele de volta o espírito. E assim o Senhor fez. E aí o Elias desceu com aquele menino, entregou ele vivo nas mãos da mulher novamente, e aquela mulher ali, ela reconheceu, ela falou, nisto eu reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está em você. Meu Deus, isso é muito forte. Uma mulher que não estava entendendo no início o que Elias tinha ido fazer ali na casa dela, porque primeiro
né? Ela ficou meio assim quando Elias pediu algo para comer, porque ela não tinha. Depois o seu filho adoece e ela diz para Elias que Elias foi lá para levar notícia de tristeza, para levar morte. E depois Elias ali, ele pega aquele filho dela morto, leva para o seu quarto, ora, o Senhor traz de volta a vida aquele menino. E aí ela reconhece que Elias é homem de Deus, que Elias é profeta de Deus. Porque o profeta, no início as pessoas podem até não querer reconhecê-lo, mas uma hora ou outra elas têm que reconhecer. Porque quem é profeta é diferente. Quem é profeta, quem tem a marca de Cristo é diferente. E as pessoas têm que reconhecer. Porque quem é profeta é profeta. E quem é profeta, aleluia, não fica sozinho, não fica abandonado, não fica esquecido, não fica passando necessidade, não fica passando fome, porque até os corvos o Senhor usa para levar sustento. Até uma mulher viúva, que aos olhos humanos não tem nada, porque não tem mais o marido, não tem mais o supridor da casa, o Senhor usa para alimentar o profeta. Então, creia, se você é profeta, se você está passando por algum momento, né, como esse, de falar, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, como vai ser? Mas se você é profeta, se você está obedecendo a voz de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, vivendo o chamado do Senhor, saiba que ainda que aos seus olhos você não tenha, o Senhor vai usar o improvável para te abençoar. Mas você não vai perecer, a tua casa não vai perecer, você não vai passar fome, a tua casa não vai passar fome, você não vai morrer, a tua casa não vai morrer. O Senhor vai usar certamente algo ou alguém, ainda que seja um corvo, para te sustentar, para te levar comida, para te levar bebida, porque o Senhor é fiel. Quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a nós. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Saiba que o Senhor, Ele vai certamente suprir as suas necessidades, profeta. Você não vai ficar do jeito que você tá. Você não vai, permanecer como você está. Eu não sei se talvez você está num momento de dificuldade, no momento que aos teus olhos você já não sabe mais o que fazer, não sabe mais aonde ir para pedir ajuda. Saiba que o Senhor certamente vai te sustentar. O Senhor certamente vai sustentar a tua casa, certamente vai sustentar a tua família. Eu profetizo providência de Deus chegando na tua vida de lugares que você nem imagina. Eu profetizo pessoas batendo na tua porta, telefone tocando, Deus usando improváveis para te abençoar, para te levar recursos, para te levar providência que você precisa. Porque você é profeta, tem feito a obra de Deus e o Senhor tem visto. Porque nada que a gente faz para o Senhor passa desapercebido. O homem pode não reconhecer, o homem pode não dar crédito, o homem pode não dar valor. Mas nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E o Senhor, ele dá valor, ele reconhece, ele recompensa aquele que faz a sua obra, aquele que faz a tua vontade, por amor a Ele, por amor ao reino dEle. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor certamente há de suprir todas as suas necessidades, todas as necessidades da tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a tua casa. Aleluia. E que você venha a dar testemunho do poder de Deus e da grandeza dele, porque ele é grande e ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe.